tudo bem? Lição de número 5, Filhos da Promessa. E o verso para memorizar diz assim: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Uma criança havia subido em uma árvore com cerca de 3 metros de altura. Ao notar a altura em que estava, percebeu que não tinha coragem para descer, assim como subiu. Um rapaz, ao ver a cena, com o intuito de ajudar, se aproximou, estendendo os braços, ao mesmo tempo em que disse àquela criança que pulasse. O pequenino, com um olhar desconfiado, balançou a cabeça em sinônimo de um claro não. Então, um outro homem se aproximou e fez o mesmo gesto com os braços e pediu que a criança apenas se jogasse. Sem pensar muito, o jovenzinho deu um salto e se jogou nos braços do rapaz. Alguns curiosos que estavam próximos indagaram a criança qual seria o motivo para recusar o apelo de um em detrimento de outro. Com voz que transmitia profunda segurança, ela responde que não podia confiar nos braços de alguém que não fosse o seu próprio pai. Essa história nos ajuda a compreender o tipo de confiança que precisamos ter em Deus, especialmente quando Ele estende os braços e apela ao nosso coração. Seus braços já foram estendidos na cruz. Resta-nos corajosamente pular e ser abraçados por seu cuidado, proteção e graça. Em Gênesis 15, verso 1, encontramos uma das mais preciosas declarações feitas a Abraão. Não temas. Essas palavras foram pronunciadas de forma a transmitir confiança e certeza do cuidado divino. A expressão não temas se completa com eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Em uma linguagem contemporânea, a expressão aparece como eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Nessa promessa, Abraão é encorajado a firmar seus passos na aliança com Deus. Apesar da queixa do patriarca por sua falta de filhos, Deus se comprometeu em conceder-lhe um descendente que daria origem a uma nação incontável. Proteção contra os inimigos e recompensa por sua fé estariam sob o seu escudo divino. Ou seja, enquanto Deus e a sua vontade fossem prioridades na vida de Abraão, o patriarca e seus descendentes seriam prioridades para o excelso. A promessa proteção e recompensa se estende a todos os filhos e filhas de Abraão em todos os tempos. Porém, que proteção e recompensa são mais importantes do que a da vida eterna? Embora sejamos tentados a olhar ao panorama material e social da promessa, seu significado se estende além do contexto terreno. Como seria bom se o coração humano sonhasse intensamente com as coisas do céu, da maneira como sonha com garantias, projetos e ambições terrestres. A vida humana seria muito mais pacífica, serena e esperançosa. Viveríamos mais radiantes na expectativa pelo que há de vir, o cumprimento da promessa. As palavras de Gênesis 28:14 são uma repetição do concerto feito antes com Abraão. O local da promessa, onde Jacó passou a noite, é o mesmo onde Deus foi invocado por Abraão, no altar que o patriarca construiu para adorar o Deus da aliança. O local adquire um significado ainda mais abrangente, pois passou a se chamar Casa de Deus ou Betel. Temos aqui uma comprovação maravilhosa da graça divina e a garantia do cumprimento da promessa, pois ele se identifica como o Senhor, apresenta-se como o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, relembra a promessa outrora feita a Abraão, dizendo que sua descendência será como o pó da terra. Explicou o significado da promessa ao afirmar que nele e na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra e confirmou o seu escudo, o seu cuidado, ao declarar: eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Não o abandonarei até que eu cumpra aquilo
que lhe prometi. Versículo 15. Embora com o tempo a promessa pudesse ser esquecida pelos descendentes de Abraão, pois Jacó era o terceiro na linha de sucessão, Deus declarou que ele jamais se esqueceria, embora alguns torçam para que as pessoas se esqueçam das promessas feitas para se livrarem da responsabilidade. Deus não quer que percamos de vista o que ele prometeu. É reconfortante observar o prazer que Deus tem em garantir a sua promessa. Às vezes, as dificuldades e hostilidades da vida nos tentam a obscurecer a fé no escudo e cuidado divinos. Mas é em ocasiões como essas que o Onipotente gosta de nos surpreender. Deus não se esquece, não atrasa e não adormece no cumprimento de sua promessa de proteção e bênção. Ele está atento às nossas lutas e aflições. Ele deseja nos ajudar a superar todas elas. A revelação feita a Abraão e repetida a Jacó foi além das expectativas terrenas. Deus se revelou a Jacó para confirmar a bênção prometida que tem a ver com duas dádivas imprescindíveis e fundamentais para a aliança estabelecida com a humanidade através de Abraão. Observe. A tua descendência será como o pó da terra, se espalharão. Essa mesma promessa foi dada a Abraão. Por meio do patriarca e de seus descendentes, Deus faria com que a verdadeira fé alcançasse os confins da terra. A mensagem não seria levada apenas por pergaminhos, papel e tinta, mas por vidas iluminadas pela graça. O mundo seria iluminado pela glória de Deus, em todos os tempos, pelos filhos da promessa. Todos os povos da terra serão abençoados. Essa promessa encontra o seu cumprimento na cruz. Jesus disse: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. As palavras de Cristo se cumprem no princípio apresentado por Paulo. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, verso 29. A semente de Abraão, sua descendência, floresceu, revelando ao mundo com a maior de todas as bênçãos já prometidas, o Redentor divino humano. Isaac era apenas a micropromessa de algo infinitamente maior. Através de Cristo, todas as promessas se materializaram. A liberdade da escravidão egípcia e a conquista da Canaã terrena, por exemplo, se tornam imensuravelmente triviais diante da liberdade do pecado e da garantia da Canaã celestial. Percebe agora por que Deus jamais se esquece da promessa e incansavelmente insiste em nos lembrar? Ele deseja que nós nunca nos esqueçamos de que se nada nesta vida der certo, mas formos para o céu, então tudo deu certo. Que Deus te abençoe no estudo da lição desta semana, amigo, amiga. Até o próximo encontro.